Agora, foi dado a ele livre arbítrio. It was given to them just as we, so to make a choice. Isto foi dado a eles exatamente como a nós, assim para fazer uma escolha. Now, Adam and Eve, in the beginning, there was a tree of right and wrong before them. Agora, Adão e Eva no princípio, havia uma árvore do bem e do mal diante deles. And that same tree sets before each and every one of us. E aquela mesma árvore está colocada diante de cada um de nós. See, God isn't doing for Adam or for Eve. Vejam, Deus não está fazendo por Adão ou por Eva. You say, well, it's their fault. Você diz, a culpa é deles. No, not now it isn't. Não, não é. It's your fault. É culpa sua. You can't place it on Adam now. Você não pode colocá-la em Adão agora. You got to place it on yourself. Você tem que colocá-la sobre si mesmo. Because right and wrong is set before you. Porque o certo e o errado estão colocados diante de você. We're on the same basis as Adam and Eve. Nós estamos nas mesmas bases que estavam Adão e Eva. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Grande Pai, te louvamos porque sempre tu manifestas para o seu povo. Nem todos te veem e te conhecem, mas o Senhor é conhecido pelos seus. Estamos aqui mais uma vez para receber algo que provém de ti, o alimento que vem do céu para a nossa alma. Alimenta o seu povo e dê-nos graça para termos a unção, a ousadia do Espírito, para poder entregar aquilo que faz bem ao ser humano que se prepara para o rapto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Alarido, voz e trombeta.
nós apenas procuramos entregar da maneira que o profeta pregou. Eu não posso colocar minha interpretação, porque a palavra, ela não é de particular interpretação. Então tem que ser da forma que o profeta pregou. E vocês não sabem o quanto isto dá problema para o povo, por falta do principal, a revelação. E ainda mais que o irmão Brana diz que o rapto é uma revelação. Parece que se você tiver uma revelação, já deu rapto. Mas não é assim. O rapto é uma revelação. Essa é a expressão do profeta. Vamos acompanhá-lo aqui. A mensagem O Rapto, tradução de Goiânia, parágrafos 34 e 35. Quero que vocês prestem atenção, que eu vou ser bem pausado no que tenho que falar, para te ajudar dentro da mensagem. Ali o tem. Ele estava falando, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Está em Apocalipse 3. Ali o tem você. De novo vemos a cegueira, passando por alto as coisas de Deus, como se não tivesse nenhum significado para eles. Escarnecem da verdade. Teríamos que pregar ainda sobre isso. Escarnecedores. Isto é o que diz a Bíblia. Porém, para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação. Isto é revelado a ela, é uma revelação. Isto quer dizer que ninguém mais saberá. Não adianta você querer ensinar para todo mundo, mas somente ela, a noiva, que é a esposa, saberá, porque o rapto é revelado a ela. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Isto é, já no tempo do irmão Brana, o irmão Brana diz que os Estados Unidos não estavam entendendo, captando a mensagem. Certo? Perguntas e respostas sobre os selos, 7 a 10. Aí ele vem e diz, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Agora, aprendemos, o que é revelação? É fé. Então, ela estará esperando a fé de rapto. Certo? Poderíamos já ir no primeiro selo agora, para saber aonde está a fé de rapto. Porque ela está esperando uma fé de rapto. Mas e aonde está a fé de rapto? Porque se o rapto é uma revelação, revelação é fé. E é uma fé especial. Não é a fé que curou sua dor de barriga. Não é a fé que fez o paralítico andar. Não é a fé que ressuscitou o morto. Já falamos de uma fé muito grande. Se a fé que ressuscita o morto não é a revelação do rapto, então o que é? Então o rapto é uma revelação, quer dizer, o rapto é uma fé. Ele já está clareando isso para nós. E a verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto, a fé de rapto. Ela estará esperando. Agora eu te pergunto, estamos esperando que venha ainda a fé de rapto? Quer dizer, eu tenho é que obtê-la, porque ela está na mensagem. A fé de rapto. O rapto, vamos repetir isso. O rapto é uma revelação. Vamos já no parágrafo 35 do primeiro selo,
para podermos alcançar esta revelação, que é fé de rapto. O parágrafo 35 é do primeiro selo, aquela primeira tradução de Goiânia. Na parte B deste parágrafo, diz: no final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar-lhes, devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelar todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Nós devemos receber um mensageiro, como se ele não fosse um mensageiro. Devemos receber. Sempre é bom ver a maneira de Deus atuar quando ele está num homem. Deus se esconde. No homem, Deus se esconde. Devemos esperar receber um mensageiro. Isto é a mesma coisa de dizer: vocês ainda não o conhecem. Mas João disse: há um no vosso meio que vocês não conhecem, mas eu conheço. O profeta conhecia. Havia um. Agora o próprio profeta nos Estados Unidos dizendo: devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelar todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Logo vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos. Correto? Eu creio que por meio dos 7 trovões, aí vem a fé outra vez, será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para a fé do rapto. O rapto é uma revelação. Revelação é fé. Diz que teria que vir alguma coisa para preparar a noiva para ela ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Então, onde está? Eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado. Então, o rapto é uma revelação que estava dentro dos 7 trovões. Quando se revela os 7 trovões, que nem estão escritos, diz o profeta, você nota bem, quando ele estava pregando os selos, que ele sempre dizia assim: não estava escrito. Quando você lê as mensagens após selos, logo você vai notar dizer: já estava escrito, porque não pode aumentar nem diminuir. É só você notar a revelação. Quando ele está pregando, ele está mostrando conforme está escrito na Bíblia. 7 trovões que não está escrito. Agora, esses 7 trovões misteriosos, que nem estava escrito, ele diz: é por meio destes 7 trovões será revelado nos últimos dias. Então, a fé de rapto seria dada a conhecer ao pregar os 7 selos, ao revelar os 7 selos, porque ali dentro está a fé para o rapto, que o rapto é uma revelação, não é uma interpretação. A fé é revelação e o rapto é uma fé. Quer dizer, isso quer dizer, para ser raptado, precisa-se de uma fé especial. Ele diz: com o que temos agora, não poderíamos subir. E tinha fé para tudo. Irmão Brana, ele estava com o que temos agora, ele está falando dele. Com o que temos agora. Fé para cura, fé para cego enxergar, fé para paralítico andar, fé para ressuscitar morto. Bom, incrível. Havia uma fé para criar esquilo. E agora, ele vem e diz: com o que temos agora não podemos subir. Então seria uma revelação, que é uma fé especial, para podermos ser raptados. Eu estava pensando
no irmão Brano, acho que eu não trouxe aqui, o 150 do sétimo selo. O irmão Brana diz: eu fui tomado para estar com eles. E aquilo ali, parcialmente, é um rapto da terra a 48 quilômetros de altura, que ele estava ali. E foi tomado para estar lá em cima, certo? Então está aqui. Nisso me senti quase fora de mim. Vocês dois se recordam que eram dois irmãos que estavam com ele? Eu estava no oeste e os anjos estavam vindo para o oriente. E quando chegaram onde eu estava, eu fui levantado para estar com eles. É simples daqui. Eu fui levantado para alcançar uma fé de rapto, que é o rapto é uma revelação, e revelação é fé, e fé é uma pedra, e pedra é fé. E ali estava mostrando, para alcançar, o próprio irmão Brana foi levantado. Ele saiu da terra. Tem coisas que vai acontecendo conosco, e se nós não sairmos da terra, alguém diz, você já vem com fanatismo. Se você não sair da terra, você acaba não tendo essa fé. Se Abraão não saísse da terra dos seus pais, se Abraão não saísse da terra do seu sobrinho, que era o parentesco, o comungar junto, o viver junto, se ele não saísse, ele não teria a fé que ele teve para esperar um filho e para que na velhice viesse gerar um filho. Ele teve que se separar, teve que sair da terra. Então tem coisas que acontecem conosco, que tem que acontecer conosco, ao ponto de nós ficarmos fora da terra. Você não está... para comer eu tenho que pensar na terra porque tem que trabalhar. Certo? Tem que trabalhar, para comer tem que trabalhar. Então tem que pensar na terra, tem que pensar no serviço. Não tem? Para comer precisa disso. E para o arrebatamento não precisa. Aí eu tenho que ter esta fé. Estou precisando subir. Como William Branham foi tomado da simplicidade. Olha, ele devia estar de gravatinha. Não, ele estava de roupa de caça. Ele estava com espinhos na roupa, que é carrapicho na roupa. E ele estava tirando o carrapicho da roupa, da veste. Tem hora que a gente tem que ficar tirando carrapicho da veste. Erros, males, coisas ruins que estão em nós. Eu me vesti para ir no rapto, mas a veste não está boa ainda. Está precisando de uma limpeza. Essa não é a veste correta. Estou precisando fazer uma limpeza, tirar o mal dela. Pensando nisso, Deus mandou um profeta para nos vestir com a roupagem da palavra. Ele mesmo fala sobre isso. Eu não quero comentar, ao mesmo tempo tenho que ficar comentando, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem, sem nenhuma interpretação. Então você está vendo, o rapto é uma revelação. Só que revelação é fé. Então o rapto é uma fé. E é a fé que estava nos trovões. Por quê? O próprio profeta já está dizendo aqui nos selos que sem esta fé que estava nos trovões, sem esta revelação, nós não podemos subir. Logo vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, e eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado. Então foi revelado, não será mais. Foi revelado, que o será revelado era no tempo do irmão Branham. Foi revelado no tempo dele. Hoje nós já estamos aqui na frente, dizendo, foi revelado. Então o que eu estou precisando não é esperar uma fé que venha a mim, mas uma fé que eu vá a ela. Estão entendendo? Não é aquela fé, ela tem que vir a mim. A mim ela já veio, eu que estou precisando de ter um encontro com ela. Deus não pode nem nos dar fé de rapto. Não tem uma pregação mais que dá fé de rapto.
porque Deus já pregou em William Branham. A fé de rapto está pregada nas mensagens do profeta. Então, quando você crê naquilo ali de todo o coração, naquelas mensagens, você abre o seu coração para aquilo e procura se livrar de todo o mal, conforme já aprendeu na primeira e segunda etapa. Já na terceira etapa, se nós ainda estamos precisando tirar algum picão, algum timbete, algum 3 pontos, vou falar aqui, algum abrolho, o inglês entende melhor, é o abrolho, se tiver que tirar na terceira etapa, gente, a primeira e a segunda etapa foi dada para isso, para ir tirando o mal de nós, para ir nos preparando. É como justificação e santificação. Já foi dado que é uma obra do Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo é o Espírito Santo mesmo. A pessoa de Jesus Cristo vivendo no crente. Mas para a pessoa de Jesus Cristo viver no crente, ele tem que ser limpo primeiro, justificado e limpo. E para ser raptado, para eu ter a fé de rapto, eu tenho fé. A irmã Branham disse, bom, você está na fila de oração, isso prova que você não tem, que você professa. Que se tivesse fé, não estaria na fila de oração. É duro, tem certas coisas que é duro. As pessoas aprenderam a estar na fila, numa fila de oração. E dizer, pode orar por mim que eu tenho toda a fé do mundo. E se você tivesse, não estaria na fila. Você creria, porque fé não vai na fila. Fé não bebe água. De cima do rádio, de cima da televisão. Não, fé não. Isso é para quebrar galho. Vou tomar um golinho dessa água. Ele diz, água orada. O católico fala água benzida. Vai tomar aquela água para poder alcançar a bênção. O que você tem que tomar é a fé. Toma a fé. E ela não está em nenhuma gota d'água. Esta fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você crê e sabe. E eu não estou vendo nada. É a fé que declara. Isso é seu. Mas você não está vendo. Abraão não via o filho com os olhos carnais. Ele via impossibilidade. Ele via fraqueza. Ele via mortificação. Sara também não via o filho na carne. Mas era a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova de fatos que não são vistos. A fé declara, você já tem. Então a fé de rapto tem que estar em nós quando nós cremos na mensagem, naquilo que o profeta já pregou, já revelou. Não é algo que vai ser revelado. O rapto é uma revelação, não que virá. Uma revelação. A noiva estará esperando, diz o profeta, estará esperando, porque ela não tinha recebido aquela fé, ela não sabia o que era aquela fé. Agora você já sabe, porque o irmão Branham deixou tudo claro, era tempo da noiva saber dessas coisas, nesse tempo final, porque ela tinha que unir exatamente aquilo que o profeta pregou, quando o próprio povo dos Estados Unidos não teve condições de ver esta fé de rapto. Estão aguardando? Não, eles já sabem que a fé de rapto já está aí. Todo mundo sabe, a fé de rapto já está aí. Agora o rapto é uma revelação. Revelação é fé. E eu preciso descobrir isto. Está nos trovões? Sim. Será revelado nos trovões? Está aqui, Eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé de rapto. Então esses 7 trovões é para te preparar para esta fé de rapto. Bom, se ele é só para preparar, então diria você, mas ele então não é a fé de rapto, porque ele vem para preparar. Se eu já tive tantas coisas que me preparou para eu chegar aos trovões. Eu já tive as mensagens anteriores, nós todos tivemos a primeira e segunda etapa do irmão Branham, para nos preparar para a terceira. Agora, a terceira
é uma mensagem que te apronta para o arrebatamento, quer dizer, te dá fé de rápido. Está tudo aqui, está nestes selos revelados, 7 trovões, está tudo aqui te dando fé de rápido. Amém? Bem, vamos prosseguir aqui, onde o irmão Brana diz, é 34 e 35 do rápido. Eu sei que não vou dar conta de ler tudo que eu marquei, dá para fazer uns 3 cultos. O rapto é uma revelação, isto é revelado a ela, é uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rápido. Então, se nós ficamos agora ainda esperando, e vai vir através de quem? Quando a fé de rapto seria pregada através do 7º anjo. Então, eu não estou esperando uma fé de rápido. Eu quero encontrá-la, se não a tenho, eu não irei. Se você não a tem, também não irá. E não adianta nem fazer força. E fé não é coisa que você apalpa. Eu tenho. Não. Simplesmente você tem um fundamento. Fé é o fundamento. Você crê e aquilo está em você. Entende? Amém. Agora, isto certamente é uma revelação. Porque revelação é fé. A gente não pode ter uma revelação sem que seja fé. Eu tenho revelação. É a mesma coisa. Eu creio que os trovões foram revelados. O que é que eu estou dizendo? Eu tenho fé que os trovões foram revelados. Se você diz, mas não foi revelado um selo, você está dizendo, eu não tenho fé que um selo não foi revelado. Eu não tenho fé que um selo foi revelado. Isto é a pessoa que diz. Se você quiser dizer, eu tenho fé que os selos foram revelados, isso daí é uma revelação, é a fé no total. Você não pode ter fé em 6 selos. Você tem que ter a fé completa. É uma revelação completa. Por isso, quem tem a revelação de 6 selos não tem uma fé completa. Uma revelação completa. Como as pessoas não têm uma terceira puxada completa. Se eles não têm novo nome, então não tem completo. Se não tem o 7º selo, então não tem a terceira puxada completa. É uma terceira puxada? É, mas não é completa. Fé é algo que tem sido revelado a você, assim como foi com Abraão. Ninguém mais, Ló não entendeu, mas Abraão diz, eu creio. Eu vou ser pai ainda. E foi ficando mais velho, mas a fé estava ali. Eu vou ser raptado. Fé é isso. Agora, eu não vou ser raptado vivendo qualquer classe de vida. Não vou. Você não vai ser raptado vivendo qualquer classe de vida, porque as etapas anteriores já serviram para mostrar para nós que temos que ter certa qualidade de vida, certo testemunho, para depois alcançarmos esta fé de rápido. Você não pode receber o batismo do Espírito Santo sem justificação e sem santificação. Você não pode. Você precisa de justificação, que é a aceitação de Deus, que te justificou, e a santificação, que Ele te limpou, o sangue te limpou. Aí Ele pode vir e habitar em você. Mas Ele não pode também vir e me raptar, porque eu tenho primeira e segunda etapa. Porque a primeira e segunda etapa foi para me preparar para receber a fé dos trovões, que é a fé de rápido, que está nos trovões. A primeira e segunda etapa serviu para isso, para me preparar. Agora, se eu não quero caminhar mais, então diga, eu paro por aqui. Eu paro na santificação. Quer dizer, eu paro na primeira e segunda etapa. Mas e o 7º selo, e o novo nome, e os 7 trovões, e a terceira puxada, e o último eleito? Ah, não, eu não entendo isso. Quer dizer, eu paro por aqui. Isto está dizendo, eu não tenho fé de rápido.
Porque não foi revelado a mim. Será revelado à noiva, porque ela estará esperando a fé de rapto. E quando ela encontra a fé de rapto, ela abraça, ela crê. E não é uma doutrina minha, é a revelação que já foi dada pelo profeta. Como nós vamos esperar uma mensagem maior, uma revelação maior, quando não tem profeta maior mais? Para os gentios, acabou os profetas. Para os gentios, só terá Moisés e Elias para os judeus, mas para nós já terminou os profetas. Então o que eu tenho que fazer? Admitir que o que foi pregado é suficiente para me dar fé. Eu tenho que ir lá e encontrar esta fé. Eu tenho que encontrar esta fé. Agora Deus revelou a mim, revelou a você. Eu tenho que jejuar muito para ter essa fé. Não, também não. É uma revelação que Deus dá. Você quer ver? Eu vou chegar lá. Fé é uma revelação porque é uma coisa que tem sido revelada a você. Fé é algo que tem sido revelado a você, como foi com Abraão. Quem podia passar por alto, como se nem mesmo houvesse sucedido? Tudo que tinha contra o que já lhe havia sido revelado, tudo que tinha contra ao que lhe havia sido revelado, Abraão passou por cima. A ideia é contra, mas já foi revelado que eu vou ser pai. E tinha tanta coisa contra, diz, seu fracasso, sua impossibilidade, você nem homem, mas é. Diz, não importa, Deus falou, eu fui revelado, eu vou ter o filho. Esta é a fé que nós devemos ter. Se você olhar para as suas impossibilidades, agora o que eu quero te dizer é que as impossibilidades não quer dizer os pecados praticados sempre. As impossibilidades, muitas vezes, é você viver uma vida limpa, uma vida de justificação, santificação, uma vida batizada com o Espírito Santo, mas em si mesmo, ainda sentindo que quer ser melhor. Quer pensar certo, ainda pensa errado, quer fazer certo, ainda faz alguma coisinha errada, e que depende de sempre pedir, Pai, me perdoa. Sempre você precisa pedir, me perdoa. Agora, não é aquela questão de viver no erro e dizendo, eu vou no rapto. Quer dizer, ele vai ter que me levar de qualquer jeito. Não, primeiro eu tenho que ser um vaso limpo, para o Espírito Santo vir e habitar em mim, e eu sentir minhas misérias, eu sentir meus erros, e saber que esses erros que eu sinto, o que eu sinto por causa da minha carne, da sua carne que você sente, isso não vai ser empecilho. Você vai dizer para essas falhas no seu corpo, para essas coisas que te perseguem no seu corpo, você vai dizer para eles, olha, eu passo por cima de tudo isso, Deus já me revelou que eu sou eleito. Agora, você fica, eu não sei não se eu vou. Cada vez que nós falamos assim, eu não sei não se eu vou, você pode ver o que nós temos na vida. Você pode dar uma vasculhada. Tem alguma coisa ali que tem mau cheiro. Que não foi limpo pela santificação. Que não foi queimado pelo Espírito Santo. Mas se foi queimado, já foi limpo pelo sangue, então você pode passar sobre tudo aquilo e sabe que Deus já te deu aquilo. Amém. Olha, o livro de Apocalipse, vamos passando por isso também. 44, o rápido. O livro de Apocalipse é um livro, o último livro da Bíblia. Este livro está selado para o incrédulo. Isso quer dizer, o incrédulo não vai poder descobrir o que são os trovões. Ele está bem no livro de Apocalipse. Eles podem conhecer as outras coisas. E muitas vezes as pessoas conhecem até o capítulo 3 de Apocalipse, porque o irmão Brana diz que a noiva sobe no final do capítulo 3 de Apocalipse. Então, tem muita gente que conhece e diz, olha, até o capítulo 3 de Apocalipse, para a frente eu não preciso conhecer mais. E a fé para o rapto está exatamente em Apocalipse 10. E o rapto é uma revelação. Então eu tenho que ter uma revelação de que a era terminou e eu subi acima das eras, assim como o mensageiro do dia subiu acima das eras, ele foi raptado, ainda que ele voltou ao mesmo estado dele. Ele voltou. É bom se nós tomássemos uma experiência dessa. Você já pensou bem? Você ser raptado, num certo ponto, depois voltar aqui outra vez? Como ele foi dentro da nuvem e depois voltou outra vez? E não tinha um míssil para levar para a nuvem, não tinha um aviãozinho, um teco-teco para levar para a nuvem. Os anjos
Pegaram ele, levaram com a maior facilidade para dentro da nuvem, e enquanto ele estava indo para dentro da nuvem, flutuando no ar, juntamente com os demais anjos, ele diz que eles não viram nos Estados Unidos, eles não viram quando estavam tirando foto com a atração sobre a montanha, 150. Eles não viram quando estávamos flutuando no ar. Bem, vamos ver mais uma coisinha do rápido. 45, a mensagem rápida. Então, com isso entendemos, eu estava lendo Apocalipse 22, 18 e 19, que não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Você não pode tirar nada dela nem acrescentar. Então, com isto, entendemos que foi dada unicamente para o crente. A revelação é dada ao crente. O incrédulo, ele não sabe nada do Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro selado. O Espírito abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor deste livro inteiro. Ele é o Alfa e o Ômega, desde Gênesis até Apocalipse. Jesus Cristo é o mesmo de um extremo a outro. E ele revela seu mistério completo de si mesmo e seus planos para as eras da igreja que estavam por vir. E foi selado ali com 7 selos. Agora, o livro foi escrito, porém, recorde, foi selado com 7 selos. E estes 7 selos não haveriam de ser abertos, Apocalipse 10, até quando o último anjo terrestre tocasse sua trombeta. Então, o último anjo já tocou a trombeta? Amém? 69. Vou pular aqui agora. 69, o rápido. Agora vejam, na 7ª era da igreja, quando o 7º anjo começar a tocar a trombeta, os mistérios de Deus terão que ser dados a conhecer nesse tempo, os 7 selos. Então, o 7º anjo já tocou sua trombeta e nós temos aí os livros, 10 livros, a revelação dos 7 selos. Isto provou para nós que o 7º anjo já tocou sua trombeta. E o 7º anjo, isso é em Apocalipse 10. Agora eu preciso ter a revelação, que é fé, de rápido, que está dentro do capítulo 10. Porque é os trovões que te daria a fé de arrebatamento. Exatamente esses trovões. E eles seriam revelados nos dias da voz do 7º anjo, que foi o William Branham. Já foi revelado. Então, eu preciso já receber isto na minha vida. Amém? Vamos começar aqui agora. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E você vai ter que ver que tem pessoas que não morreram em Cristo. Eles morreram, mas eles não estavam em Cristo. Eles não creram em Cristo. Eles não aceitaram Cristo. Então, eles não vão ressuscitar primeiro. Esses vão ficar para a segunda ressurreição. Mas a primeira ressurreição é para quem morreu em Cristo. Quem aceitou Cristo. Agora, eles vão ser ressuscitados. Parágrafo 80 e 81. Agora quero que captem isto. Não deixe passar por alto. Notem, a palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que há 3 coisas que têm que suceder antes que o Senhor mesmo apareça. A primeira coisa que sucede. Agora, note com cuidado. O alarido, a voz e uma trombeta. Amém? São coisas que têm que acontecer antes que o Senhor mesmo apareça. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Todas estas coisas têm que suceder dentro desse espaço de tempo. 81. Sucedem 3 coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. Estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, o alarido, Jesus executa 3 coisas em sua descida. Que é um alarido?
é a mensagem e sai primeiro. Vamos retornar àquele pensamento. O alarido, que muitas pessoas pensam que foi a primeira etapa. O alarido está quando o Senhor desce do céu. E o Senhor desce do céu em Apocalipse 10. É do mesmo o Senhor descerá do céu. Aí você vai a Apocalipse 10, 1, e vi um anjo forte descendo do céu. E irmão Brana vem e diz, esse anjo forte é Cristo, é o Senhor. Está descendo do céu, com alarido. Aí vem a revelação da palavra. É o espaço da revelação da palavra. Vamos ler aqui. Sucede 3 coisas distintas, o alarido, a voz e a trombeta. Essas 3 coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, o alarido, Jesus executa as 3 coisas em sua descida. Que é um alarido? É a mensagem. Antes da aparição. E sai primeiro. O pão da vida trazendo a noiva ao gozo. Agora, Deus tem um modo de fazer as coisas. E Ele nunca muda seu plano, porque é o Deus imutável. Amém? Ele nunca muda o seu plano. O que Ele disse que ia fazer, 3 coisas distintas, o alarido, a voz e a trombeta. Eu só quero que vocês entendam que essas coisas têm sucedido quando Deus desceu do céu em 1963. Muita gente não gosta de ouvir datas. Mas quando é que o Senhor desceu do céu? Se eu vou falar, não, o Senhor desceu do céu, tem que mostrar para o povo onde foi que Ele desceu. Se eu creio que Ele desceu do céu. Então eu creio que Ele desceu do céu em 1963. E existe doutrina muito boas, que foi o Pai que desceu e o Filho ficou lá em cima. Olha para vocês verem como que é. Eles dizem, o Pai quem desceu e o Filho ficou no trono. Eles vê 2 de todo jeito. Eles não conseguem ver um. Porque aquele que desceu, irmão Brana diz que ele era Cristo. O irmão Brana que falou, está aí na mensagem do intervalo, creio que é o parágrafo 17 ao 20. Ele fala, é Cristo que desceu do céu. Agora, eles dizem que foi o Pai que desceu do céu e que o Filho ficou assentado no trono. Foi exatamente quando ele desceu para manifestar o ministério do Filho do homem. Que o Filho do homem, Cristo, tinha que manifestar o seu ministério aqui na terra. Era um filho do homem recebendo o ministério do Filho do homem. Era um profeta recebendo o ministério, Cristo nele, Deus atuando nele. Amém. Essas coisas nós já temos ouvido há tempo, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Bom, até eu pensei que não ia dar tempo, mas parece que ainda dá tempo, né? Vamos ler 88, 89 e 96. Ele ordenou, 88, o rápido. Ele ordenou que estas coisas fossem assim, e tem que mandar estas coisas. A primeira coisa que sucede quando ele começa a descer dos céus, há um alarido. Aí o irmão Brana pergunta, que é? Ele responde, é uma mensagem para juntar as pessoas. É o alarido, a hora que ele começa a descer do céu. Primeiro vem uma mensagem, e quando vem essa mensagem, agora é tempo de adereçar as lâmpadas. Em que vigília foram adereçadas suas lâmpadas? Na 7ª vigília, não na 6ª, mas na 7ª. Exatamente, na 7ª era da igreja, que foi adereçada as lâmpadas, vindo a mensagem do profeta. E dizendo, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo, em outra tradução, o esposo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Algumas das virgens
encontraram que nem ainda tinham azeite em suas lamparinas. Porém, agora é o tempo de adereçar as lamparinas. É o tempo do capítulo 4 de Malaquias. Quer dizer, é do tempo de irmão Branham. Era o tempo de adereçar as lamparinas. Você puxa o pavio e corta aquele caroço que atrapalha, que não dá luz mais. É o tempo de São Lucas 17:30 e as demais profecias que vemos perfeitamente colocadas nas Escrituras para este dia. E as vemos claramente. Não há maneira de que, e vendo as coisas sucederem, ai, meu precioso irmão e irmã, e Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nesta plataforma. Você deve se dar conta das coisas. É tremendo. Quando você vê a Deus descer dos céus, mostrar-se diante de grupos de gente e declarar-se assim como sempre o tem feito, e isso é a verdade com esta Bíblia aqui aberta. Quer dizer, você viu Deus descer do céu? Alguém podia perguntar, bom, irmão Branham, a gente não tem visto é Deus descer do céu. A gente sabe que com esta Bíblia aberta que você diz, e mostrar-se diante da gente, é mostrar-se diante da gente. E vocês não viram. É mostrando diante do povo dos Estados Unidos. Deus descer do céu. Vou repetir. Quando você vê, agora se não vê, quando você vê a Deus descer do céu, o problema é da pessoa não ver quando Deus está descendo do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O Senhor desceu do céu ali. Está te preparando exatamente para o rapto. É isto que está acontecendo. O que ele falou aqui no parágrafo antes, no 88, ele já está dizendo, a primeira coisa que sucede quando ele começa a descer do céu é o alarido. Quando ele começa a descer do céu, é o alarido que acontece. Vou voltar aqui no 80 para repetir também isso. A palavra diz em 1 Tessalonicenses que há 3 coisas que têm que suceder antes que o Senhor mesmo apareça. Ele tem que aparecer para levar sua igreja, para arrebatar sua igreja. E antes que o Senhor mesmo apareça, então, a primeira coisa que sucede é o alarido. Ele vem manifestar o ministério de Filho do Homem, de Malaquias 4, antes do arrebatamento. E é isso que te prepara, que te dá fé para o rapto. Porque é esse ministério de preparação é que vai te dar fé para o rapto. Quando você crê que aquilo foi revelado, quando você vê Deus descer do céu através do irmão Branham. Deus desceu do céu. Se você vai nas demais mensagens, você sabe que é isso. Ele diz, é Deus e 2 anjos. Se é Deus e 2 anjos, ora, Robert Billy Graham, ele falou que eram os anjos. Ele só não falou o nome de Deus. Mas o Deus que desceu do céu estava ali também. Era Deus em William Branham. Deus Branham. Amém? É Deus num corpo. A pessoa tem que ver isso. Vamos ao 90 agora, o rapto. Isso daqui é só para te mostrar que se o rapto é uma revelação, e revelação é fé, ninguém tem que interpretar nada. O irmão Branham está dizendo quando é que essas coisas acontecem. Ele diz a hora que começa a descer do céu ao alarido. Então, quando foi o alarido? Se eu disser para você que o alarido foi em 1950, o Senhor não desceu do céu em 1950. Eu vi que o Senhor desceu do céu em 1963. 28 de fevereiro de 1963, quando o Senhor desceu do céu, cumprindo Apocalipse 10:1 e 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que era a mensagem. Agora o 90, da mensagem rápida. Nós estamos aqui. O sistema denominacional está morto, está acabado, nunca mais se levantará, será queimado. Isso é o que sucede com a palha que fica no campo. Sai logo dessas coisas e vem a Cristo. Não vá dizer, eu pertenço aos metodistas, eu pertenço aos batistas, eu pertenço aos pentecostais. Entre você ao redil de Cristo, e se você está em Cristo, então você crerá em toda a palavra que está escrita nesta Bíblia, sem importar o que os demais dizem. Porque tem gente que crê porque os outros falam.
E largue de crer porque os outros falam. Mas você não pode, o eleito, o membro do corpo de Cristo, não é assim. Ele não crê porque os outros falam. Ele crê porque ele foi revelado. Porque o rapto é uma revelação. E se não lhe foi revelado, então ele não crê porque não foi revelado. É isso que acontece. Tem hora que você não pode forçar as pessoas a crer, porque não lhes fora revelado. Os pentecostais não foi revelado para eles nem o batismo em nome de Jesus Cristo. E o povo da mensagem não foi revelado para eles que Jesus Cristo veio em carne humana para cumprir Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 e São Lucas 17, 26 a 30, o mesmo Senhor tinha que descer do céu para cumprir, porque era a Escritura que o Senhor cumpriria na sua descida, trazendo o alarido e logo em seguida voz de arcanjo, trombeta. Nós estamos aqui numa mensagem, irmãos, que é o final nesse parágrafo 96, creio que é o que vou ler, eu estou no 90 agora, certo? Isto é o que sucede com a palha. Então ele diz aqui, deixa eu pular para o 96. Agora, a primeira coisa é o alarido, logo a voz e depois a trombeta. O alarido é um mensageiro preparando as pessoas, já tivemos. Foi o profeta. A segunda coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz que encontramos em João 11, 38 a 44, a qual chamou Lázaro do sepulcro. Quer dizer, a mesma voz, é a voz de Cristo. Temos, pois, a preparação da noiva e logo a ressurreição dos mortos, para subir todos juntos. Mas não adianta nada pensar numa ressurreição quando nós não fomos preparados. Primeiro tem esta mensagem para te preparar, para você depois poder ver os mortos ressuscitados. Você pensa bem, se alguém fosse anunciar, olha, dentro de sexta e sábado, eles fossem anunciar, olha, a ressurreição já deu. Ele dizia, você está doido? Já deu, eu já encontrei alguém. O profeta diz que foi visto lá em Jerusalém, Abraão e Sara caminhando lá em Jerusalém. Foi visto, é o profeta que fala. E eles logo entraram em Cristo no seu rapto. Mas é que Cristo não raptou só aqueles do Velho Testamento, ele veio aqui agora para raptar nós no Novo Testamento. Entende? Esse é o trabalho. Temos, pois, a preparação da noiva, logo a ressurreição dos mortos, para subir todos juntos. É como hoje nós falamos, irmãos, a mensagem que prepara, já recebemos. E como não tem nenhum profeta mais, para Deus chegar nele, porque tem uns que crê que é o irmão Branham, porque é a voz, aquela mesma voz da ressurreição, é a mesma voz encontrada em São João 11, então vamos pensar que seria o irmão Branham dando aquela voz. Agora, aí é onde eles crêem que tem que haver uma ressurreição para o irmão Branham chamar os mortos. Mas não é assim que o irmão Branham chama os mortos. A questão está na mensagem que já foi pregada, os mortos já foram chamados. Não é ele vir aqui e dar um alerta e chamar os mortos. Não, a sua mensagem, olha, nós já vimos isso, já estudamos em Apocalipse 5, já vimos que tudo regozijou, os mortos regozijaram com a mensagem do William Branham, quando foi aberto os selos, e aquilo ali, o Cordeiro saiu do trono, e todos nós cantamos, tanto nós os vivos, quanto os que estavam mortos, os que estavam no mar, os que estavam no paraíso, diz que cantava, rejubilava, dizendo, ele é digno. Nós estávamos ali, quer dizer, houve uma ressurreição ou não? Houve. Está ali na mensagem, capítulo 5 de Apocalipse. Houve a ressurreição. Agora, se você falar, mas cadê os mortos? Você não pode provar uma ressurreição física aqui agora, mas eu não estou falando de uma espiritual, eu estou falando de uma ressurreição que é o penhor da ressurreição, quer dizer, o penhor do aparecimento dos crentes ressurretos na hora do rapto. Estou falando de uma ressurreição que já é o penhor, é o primeiro pagamento. Quer dizer, isso é fé. Isso é fé, porque já foi o primeiro pagamento. Isso aconteceu em 1963. E quando isso aconteceu em 1963, eu sei que as pessoas procuram inquirem. Mas cadê os mortos? Cadê eles ressuscitados?
Era a mesma coisa daqueles 2 dias. Eles podiam perguntar, mas cadê? E depois São João escreve, ou São Mateus escreveu, com respeito àquela ressurreição, alguém podia dizer, eu não vi nada disso, você viu? Mateus escreveu que muitos corpos de santos foram ressurretos e só saíram do sepulcro depois da ressurreição dele, quer dizer, os corpos. Os corpos saíram depois da ressurreição dele. Mas e deles estar andando em Jerusalém antes? Vocês veem, o penhor da ressurreição, a coisa já tinha sucedido. E eles não perceberam. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora vem nesse último dia, a mensagem do profeta cumpre essas 3 coisas. Escuta aqui para mim encerrar. Agora observe, são 3 coisas que sucedem. A seguinte qual será? A trombeta. Um alarido, uma voz e uma trombeta. A terceira coisa será a trombeta. O que na festa das trombetas sempre era chamando as pessoas à festa. Vê você, a primeira coisa que sai é sua mensagem. Chamando a noiva, logo a ressurreição da noiva que dorme, e o que tem morrido nas outras eras, e todos se ajuntarão com a trombeta na festa nos céus. Isto é o que sucede, amigos. Amém? Agora, não adianta você querer ver de outra forma, porque senão, quem estaria aqui para dar a voz da última trombeta? É o que eu tenho aqui, não dá tempo, parágrafo 120 em diante do intervalo, que teria outras mensagens que eu já preguei. 120 do intervalo, tradução de Goiânia, das primeiras. Quer alguém durma com Deus na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ou mesmo na 7ª vigília, onde quer que suceda. Que sucederá? A trombeta de Deus soará, e essa última trombeta soará ao mesmo tempo quando o último anjo estiver pregando sua mensagem e quando se abrir o último selo. Ele estava no intervalo ainda, por isso que ele diz, quando se abrir o último selo. A última trombeta soará e o Redentor virá para tomar sua possessão redimida, a igreja lavada no sangue. Amém. Olha o 124, para completar aqui para nós. Ele agora vem com os direitos. Amém. E mesmo aqueles que estão vivos e têm restado até ver sua vinda, não estorvarão aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará na última trombeta, quando o último selo é aberto. Quando o 7º anjo houver dado sua mensagem, então soará a última trombeta. Irmão, se alguém disser que ainda isto vai acontecer e que a trombeta ainda vai soar, eles estão dizendo que o irmão Branham vai ressuscitar, porque o irmão Branham está dizendo aqui que esta última trombeta já tem soado. Ele está mostrando que quando o último selo é aberto, quando o 7º anjo houver dado a sua mensagem, então soará a última trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estamos vivos, que houvermos ficado, seremos arrebatados juntamente com o Senhor, para receber o Senhor nos ares. Amém. Quer dizer, se você ouviu esta mensagem, tem esta fé de rápido, com respeito a ressurreição foi na sua vinda, vocês não me deram a mensagem, né? Porque eu teria que ler. Perguntas e respostas número 15, parágrafo 141 e 142. A ressurreição foi na sua vinda. Estas coisas acontecem, a vinda do Filho do Homem, para nós chegarmos ao rapto, que é chamado pelo irmão Branham aqui no parágrafo 80, aparecer o Senhor mesmo. Quando aparecer o Senhor mesmo no rapto, então nós aqui já temos uma mensagem que nos leva até lá. A mensagem da sua vinda, que é a vinda do Filho do Homem, certo? A mensagem da vinda do Filho do Homem, que as pessoas têm que ler isso daqui e olhar a coisa certa. Se diz a vinda, se é do Filho do Homem ou se é do rapto. Até mesmo isso daqui, ó, o parágrafo 141, 142, perguntas e respostas número 15. Quer dizer, vai ficar para nós pregar depois. Já chegou isso aqui mesmo? Fica para depois, certo? Mas que tenha isso para te ajudar. Essas coisas. O que acontece aqui, ó? Deixa eu encerrar. Isso será a ceia do Cordeiro com a noiva ali no céu, a trombeta.
ela está reunindo agora, é para ir para a ceia. Isso aqui tudo combina direitinho com o que nós já pregamos antes, que o casamento foi feito. Aqui tudo combina. Essa mensagem agora, que é a trombeta, está te preparando, porque é alarido, voz e trombeta. Isso quer dizer, a ressurreição dos mortos estão seguros. Oh, mas eles se foi em 63, e quem morreu depois de 63? Sempre vem a pergunta. Quem morreu depois de 63? Irmãos, isso daí é na nossa mente mortal. Deus não conta assim, Deus já conta daqui para lá. Deus conta o fim quando não havia o fim ainda. Entende? Deus contou o fim aqui antes do arrebatamento, até o arrebatamento, Deus já contou tudo isso daí, e lá já deu a ressurreição de todos esses, porque está escrito em Apocalipse 5 que foi ali, está escrito que foi ali. Se foi ali que aconteceu, quando eles receberam e rejubilaram, porque o Cordeiro tinha saído do trono e era digno de abrir o selo, e todo mundo se alegrou, inclusive os do paraíso está lá. Os do paraíso se alegraram. Isso porque houve uma ressurreição. Agora você sabe, eles querem que você mostre o morto. Você tem que saber que eles não saíram do sepulcro. É como nos dias de Jesus. Leia outra vez, São Mateus, capítulo 27, verso 50 em diante. Você lê e nota o que aconteceu nos dias de Jesus. Jesus morreu, os túmulos se abriram, mortos foram ressuscitados, mas saindo do sepulcro após a ressurreição dele. Eles não saíram do sepulcro antes da ressurreição, eles foram ressuscitados apenas. As tumbas se abriram, então não tem tumba fechada para eleito de maneira alguma, tudo já está aberto. Isso não é de um lado espiritual só não, estou falando do lado físico, estou falando do lado natural, estou falando de uma ressurreição que nós sabemos, segundo o capítulo 5 de Apocalipse, a coisa aconteceu. Não tínhamos isto antes, mas agora temos, porque vimos o Cordeiro sair do trono, e quando ele saiu é que houve tudo isso, houve o alarido, a voz e a trombeta. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? É porque a trombeta, ela prossegue nos preparando e chamando para a festa. Esta mensagem da trombeta do sétimo anjo, essa voz de trombeta, está nos chamando para esse dia final, para irmos à festa das bodas na glória. Amém? Está aqui no parágrafo 96, onde ele diz: isto será a ceia do Cordeiro com a noiva ali no céu. Agora, esta mensagem é o preparo para que você chegue até lá. Isto necessita-se de uma fé de rapto. E o rapto é uma fé. E que fé que é? É a fé que estava escondida nos trovões, que Jesus mesmo disse que não sabia o dia e a hora que aquilo ia ser revelado. E que nos dias do irmão Branham, quando abriu o sétimo selo, só diz quase meia hora de silêncio. Mas quando você vai nas mensagens do profeta, você vê aquele acontecimento, como aconteceu aqui. Nós temos uma nuvem mostrando isso, que aconteceu das 18h20, 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio. Foi quando isso aconteceu sobre o monte pôr do sol, e as pessoas não perceberam, e naquele tempo, pedras revolveram, e houve um barulhão tremendo, e as pessoas não perceberam o que estava sucedendo. Aconteceu isso também quando Jesus morreu. As rochas rebentaram, rolaram, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Os mortos estavam sendo ressuscitados. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder ouvir Sua palavra. Nós cremos nesta verdade, isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Estamos aqui agradecidos ao Senhor pela fé de rapto, sendo que este rapto é uma revelação, e é a revelação dos 7 trovões nos 7 selos, onde traz para nós esta fé. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda meus irmãos, aqueles que não puderem entender, que a qualquer momento haja uma luz melhor, para eles poderem entender esta revelação, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém.
salvação. É estreito e apertado, mas nos traz satisfação. Meu irmão, tome sua cruz, marche em rumo do Calvário. E ali que o mundo vê nosso último cenário. Depois vamos viver em um lugar preparado, no descanso eterno com nosso Pai amado. A palavra nos ensina como devemos viver. Deus nos dá o seu Espírito para nos fortalecer. Meu irmão, tome sua cruz, marche em rumo do Calvário. E ali que o mundo vê nosso último cenário. Depois vamos viver em um lugar preparado, no descanso eterno com nosso Pai amado. No final de todas as eras, há uma luz no entardecer. A mensagem do profeta